fez por mim. Somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Oh, digno é o Cordeiro de Deus. Vamos juntos. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Nós te celebramos, Pai. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa, ó infalível, Ele tomou o meu lugar. Você deu sua vida Jesus, eu canto pelo que assim. Aquele que nos deu a graça, aquele que nos transformou em um só povo e que é tudo para nós, que é o nosso pão, o nosso alimento, a nossa luz, Ele é tudo para nós. Nós te agradecemos, Jesus. Vamos cantar. E Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo coração, és o
nisso. Adore aquele que é digno. Declare com a voz de adoração aquele que merece. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu coração és o pão, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. A dizer que descerá do teu amor, poder do grande rei. Ajudamos, Senhor. Não é nas nossas forças, mas são com as armas de fé. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Declare que Ele é vitorioso. Liga sua voz, vamos. Vitorioso és na tempestade está, teu nome fale.
Receba, Pai, que venha ao céu. Nós proclamamos que Ele é poderoso. Sim, grandioso és como trovão, impetuoso, poderoso Você pode levantar as suas mãos bem lá no alto. E se há uma palavra de gratidão no teu coração, diga a Ele nesse momento. Se há um clamor no teu coração, diga a Ele nesse momento. Rasgue o teu coração em comunhão com a igreja, aonde você estiver. Você que está aí nos assistindo na sua casa, você que está aqui junto conosco, declare isso: Ele é vitorioso. A palavra de Deus diz: ó morte, onde está a sua vitória? Ó pecado, onde está o seu aguilhão? O Senhor Jesus já liberou nas regiões celestiais a tua vitória. Acesse agora o teu milagre, mas não acesse apenas porque você veio para receber o milagre, mas clame a Ele, declare a sua gratidão a Ele, porque quando você louva o nome dEle, Ele promove algo ao seu favor. Eu não sei a forma que você entrou aqui, eu não sei a forma que você nos assiste nesse momento, mas eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. Deus não está permitindo você viver isso aqui à toa. E nós não viemos aqui para poder fazer um conluio de pessoas que fazem greve de fome, que gritam para que Ele faça a nossa vontade. Mas quantos podem dizer que entendem aqui, que aqui nós entendemos que nós precisamos sintonizar o nosso ouvido para fazer a vontade dEle? Quando nós cumprimos o nosso propósito, a vontade dEle, coisas incríveis acontecem. Você crê nisso? Diz um amém aí. E se você crê nisso, comece a levantar um louvor diferente a Ele, comece a levantar uma canção diferente a Ele. Declare vitória, declare bênçãos, declare algo diferente sobre a tua vida. Aonde havia morte, não haverá mais morte. Aonde não havia mais expectativa, Deus sopra agora um fôlego de vida, de vida, de vida e vitória. E isso nós declaramos junto como uma só igreja. Declare vitorioso, vitorioso. E como um trovão, impetuoso, poderoso, grandioso,
Fala pessoal, que estou aqui no nosso Dream Center em parceria com a Elan. Com a sua ajuda nós arrecadamos mais de 1.500 brinquedos. Vamos chegar a mais de 1.000 famílias. Isso significa que Jesus vai chegar na casa de alguém por causa de você. Muito obrigado pela sua colaboração. Nós vamos tocar milhares de crianças. Fique ligado, vai ser uma festa incrível. Vem com a gente. Glória a Deus. Boa noite para quem não me conhece, meu nome é Igor Rodrigues. É um prazer estar com vocês. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra de oferta que se encontra lá em Provérbios 3, do 9 ao 10, que fala assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinhos. Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Como vocês têm tratado esse momento de dízimos e ofertas? E como está o seu nível de honra a Deus? Como você tem tratado esse momento? Será que é com honra? Será que é com alegria? Será que quando eu pego o meu dízimo? Será que quando eu pego a minha oferta é um motivo de alegria ofertar ou é um peso? Como você tem tratado esse momento? A palavra de Deus fala que é com os primeiros frutos. A gente durante o mês passado todo a gente falou, bateu nessa tecla sobre colocar Ele em primeiro, sobre nós sermos fiéis, e é isso que essa palavra nos garante, que nossos celeiros, quando nós colocamos Ele em primeiro, olha o que a palavra fala, nossos celeiros ficarão completamente cheios. E a pergunta aqui, outra pergunta que eu tenho para vocês: quem aqui quer ter os seus celeiros cheios, completamente cheios? Então, tudo parte de um princípio, de você honrar a Deus. Tudo parte de um princípio de você tratar esse momento como o melhor momento da sua vida, que é um momento que eu vou honrar o nome do Senhor Jesus, é um momento que eu vou me mover em fé. E é isso que eu quero te convidar, você que está aqui, você que está em casa, a se mover em fé. Se coloque de pé. No seu banco já tem aí nosso papelzinho, nosso cartãozinho para você dizimar e ofertar. Você que está em casa, está aparecendo aqui nossas agências bancárias, nosso QR Code, Pix. Nosso lado direito e nosso lado esquerdo nós temos a maquininha. Esse é um momento de alegria, esse não é um momento de peso. Esse é um momento de você estar com o coração alegre, porque você não vai ofertar a homens, você vai dedicar a sua oferta a Deus. Eu quero que você erga as suas mãos bem alto. E é isso que nós vamos fazer, orar e interceder. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado uma igreja que tem investido em pessoas que têm avançado o Teu reino, Senhor. E faz, Senhor, com que essa palavra se cumpra em nossas vidas, Pai. Que os nossos celeiros sejam abundantes, Pai. Ele se transporte dia após dia, Pai. Mas decorrência de princípios, Pai. Toma a nossa vida, toma o nosso coração, Pai. Que cada oferta que será dada aqui, Senhor, cada oferta que será, Senhor, dada da sua casa, seja dada com alegria, seja dada com a intenção certa, Pai, de promover o Seu reino, Senhor, e de te colocar em primeiro. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, oferte com alegria. Olá pessoal, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Você que está aí no nosso campus online, vai deixando o seu nome, a gente quer te conhecer também, seja muito bem-vindo. Tem alguns recados muito importantes para dar para você. A primeira coisa é que dia 18 de dezembro você precisa estar em um dos nossos cultos, em alguma das nossas ilãs. Nós vamos ter em todas as ilãs um espetáculo de Natal lindo, com música, teatro, dança,
Vai ser lindo, convida toda a sua família. E no dia 25 de dezembro não teremos cultos presenciais, porém estaremos todos juntos no campus online para o nosso grande especial de Natal. Uma história linda que você pode assistir junto com toda a sua família no dia de Natal, tá bom? E agora quero te convidar a desligar o seu celular, tomar toda a atenção e abrir seu coração para uma palavra tremenda da parte do Senhor. Deus te abençoe. Boa noite, Lã. Boa noite, Lã. Opa, agora melhorou. Muito boa noite, que Deus abençoe você que está aqui na Elan Campo Grande, você que está assistindo a gente online também, muito boa noite, ou bom dia, não sei a hora que você vai estar assistindo isso, mas você é muito bem-vindo aqui. E a gente hoje tem uma tarefa para falar sobre Apocalipse. Apocalipse é um livro muito legal, mas antes de falar sobre esse livro muito legal, muito maneiro, eu queria perguntar uma coisa para você. Antes que você me pergunte se tem mapa, tem mapa. O pessoal falou, se não tem mapa, nem vem, então tem que ter mapa, senão não entra na porta ali. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Quem aqui tem medo de escuro? Pode falar a verdade, levanta a mão mesmo, vai. 1, 2, 3, corajosas, porque está assumindo 4 lá atrás, 5. Só mulher que tem medo de escuro? Homem não tem medo de escuro não, né? Brincadeira, rapaz. Quero ver se falta a luz aqui, que eles vão dizer. Mas por que a gente tem medo de escuro? Porque a gente não sabe o que está acontecendo ali na frente. Tem criança, quando é pequena, né? Para não descer da cama e ir até o banheiro, que o quarto é escuro, o corredor está escuro, acaba fazendo xixi na cama. É medo de descer, um bicho pegar, puxar para baixo da cama. E a gente fica com medo de escuro. E por que Apocalipse foi escrito? Para você não ter medo de escuro. Não ter medo do dia de amanhã. As pessoas não leem Apocalipse, algumas delas porque têm medo. Tem muito problema já. Apocalipse fala de besta, de anticristo, de praga, de gafanhoto, de não sei o quê, de trovão que vem para lá, para cá, fogo do céu. Não lê. Vai sonhar de noite com esse negócio. Tem gente que não lê, porque diz o seguinte, é muito complicado, não vou entender nada, e porque eu não vou entender nada, eu nem leio. E aí a gente fica com medo daquilo que a gente não sabe, que é justamente Apocalipse. Fica com medo do escuro. E quando João recebeu essa visão, e recebeu a ordem de escrever de Jesus, que foi Jesus que mandou João escrever, ele escreveu uma revelação. Revelação de quê? Revelação daquilo que está por vir. Ou seja, aquilo que estava escuro, João então traz para a gente em Apocalipse uma revelação daquilo que você não sabia, ou seja, traz luz sobre aquilo que vai acontecer. E Apocalipse também é uma profecia. E como foi pregado na semana passada pelo pastor Wilker, a profecia tem 3 finalidades. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Para edificar, exortar e encorajar. Ou seja, não é para ter medo de Apocalipse. É para você entender que Apocalipse é para edificar a sua vida, consolar você, para encorajar você a ler Apocalipse, a viver a sua vida cristã, viver a sua vida na terra, sem problema nenhum. Apocalipse é o plano de Deus que não vai mudar. Ninguém vai mudar Apocalipse. A história não está à deriva, nada está acontecendo por acaso, Deus tem o controle de tudo. Leia Apocalipse, você vai gastar talvez aí 1 hora, 1h30 lendo Apocalipse, e vai ser bem legal, bem interessante. Você talvez não entenda muita coisa, mas é assim que começa. Porque Apocalipse não é um livro só para ser lido, é um livro também para ser estudado, ou principalmente para ser estudado. E a gente então vai dar uma recapitulação para você daquilo que a gente já viu no domingo, na semana passada, e daquilo que a gente precisa falar para começar Apocalipse. Em primeiro lugar, quem escreveu, onde escreveu, para que escreveu e para quem escreveu. Quem escreveu Apocalipse foi João. O apóstolo João era o último apóstolo vivo de Jesus, estava em Éfeso. Depois ele foi levado exilado para a ilha de Pátimos por um imperador chamado Domiciano. Esse cara, que veio depois de Nero, fez a segunda grande perseguição à igreja cristã. A primeira foi por Nero, depois a segunda grande perseguição foi por esse imperador. Ele era tão sinistro que ele foi chamado de o segundo Nero e trouxe para si um título de Senhor e Deus. E ele pega então João, que era o último apóstolo vivo de Jesus, com cerca de 90 anos que ele tinha, e exila numa ilha, numa colônia penal agrícola, lá de Roma,
do Império Romano, que era a ilha de Patmos. Dizem que tinha trabalhos forçados, dizem que tinha escorpião, tinha cobra lá e tal. A gente não tem muita ideia daquilo que tinha lá realmente, mas eu sei que era um lugar ruim e inóspito, e João foi levado para lá. Para quem que ele escreve? Para que ele escreve? Ele escreve, então, para edificar, exortar e consolar, é uma profecia. Para quê? Para que você, então, seja edificado, exortado, consolado, para que você tenha uma ideia do que vai acontecer na frente, traz uma revelação do futuro para você e para o povo daquela época. E a gente, então, responde para quem? Ele responde para quem? Quando a gente pensa naqueles homens, mulheres, cristãos que viviam naquela época de João, e também para nós hoje. E é para a gente, então, saber aquilo que vai acontecer. Mas antes de entrar em Apocalipse, eu queria trazer para você um contexto histórico de 3 igrejas que a gente vê lá no Novo Testamento. A primeira igreja que a gente vai chamar é a igreja de Jerusalém. É a igreja de Atos capítulo 2, a igreja de Pentecostes, a igreja que a gente vê lá em Atos que tinha tudo em comum, que está aqui na imagem que eu trouxe para você lembrar dessa igreja. É a igreja que o Espírito Santo foi derramado e fundou a igreja. Essa igreja, a gente vê em Atos 2, e ela fica durante muito tempo ali em Atos, como uma igreja principal, até que começa uma perseguição no capítulo 8, e começam os discípulos a saírem dali, e começam a ir para todos os cantos. A segunda igreja, aí entra no meu mapinha, é a igreja de Antioquia. Essa igreja de Antioquia, que está aqui no mapa, ó, daqui saem todas as viagens missionárias. A gente vai ver que a partir do capítulo 16... o apóstolo Paulo, principalmente, começa a fazer as viagens missionárias e começa a expandir o evangelho além das fronteiras de Israel, além das fronteiras do Oriente, indo principalmente e prioritariamente para a Ásia. A gente vê que havia um mandato de Jesus de ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E Atos, então, nesse pedaço, a igreja de Antioquia contribui para que vá até os confins da terra, que é para aquele mundo romano, para o império da Ásia, aquela área da Ásia Menor. E essa igreja de Antioquia, então, ela é a segunda igreja, a igreja missionária, muito importante. E tem uma terceira igreja, a igreja de Éfeso, que está aqui no mapa, ali em cima, que ela foi alvo da viagem missionária de Paulo, a segunda viagem, e na terceira viagem missionária, no capítulo 19, Paulo fica 3 anos nessa cidade. E aqui, a partir de Éfeso, depois de 3 anos, o evangelho se espalha para essas outras igrejas aqui em volta, e várias igrejas, inclusive além dessas, Hierápolis, Colossos, tal, são fundadas a partir da igreja de Éfeso. O evangelho se expande na Ásia Menor. Éfeso é a capital da Ásia Menor, e essas outras cidades aqui passam então a ter igrejas também. O povo cristão começa a se fortalecer nessas igrejas. Isso é importante, por que essas 3 igrejas? Porque aqui nessa igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, no capítulo 19 de Atos, experimenta ali talvez o maior reavivamento que ele, Paulo, experimentou. Talvez o segundo reavivamento da história. Aqui existe, na pregação de Paulo, muita conversão, existe libertação de demônios, existe queima de materiais. Eu até preguei sobre isso já aqui na igreja, quando a gente pregou sobre Éfeso. E a gente vê que houve um grande avivamento aqui, a ponto de toda a Ásia ouvir falar da palavra de Deus. Mas a cidade também é importante, por quê? Aqui nessa cidade, a gente vê que essa igreja foi pastoreada também por Timóteo. Aquele cara aí da Bíblia que você vê, né? Tem 1º, 2º, 2 Timóteo e tal. Esse foi pastor nessa igreja também. E nada mais, nada menos que João foi pastor aqui também em Éfeso. Quando Jesus é crucificado, uma das frases que Jesus disse na cruz foi se dirigindo a João, apresentando Maria, para que João cuidasse de Maria e que Maria então fosse cuidada por João. Essa aqui é sua mãe, esse aqui é seu filho e tal, cuida dele, e ela então passa a cuidar de Maria. E João, então, traz Maria para morar em Éfeso. E se você for hoje a Éfeso, você vai encontrar lá a casa de Maria, onde Maria, mãe de Jesus, viveu. Possivelmente Maria tenha morrido. João continuou na cidade de Éfeso. E aqui de Éfeso, então, ele foi exilado para Patmos. E ele vem para Patmos, então, exilado por Domiciano, talvez com 90 anos, para calar a voz do último apóstolo vivo de Jesus. Mas ele lá em Patmos tem uma revelação e então escreve Apocalipse. E eu queria até mostrar para você um pouquinho mais sobre essa ilha de Patmos. Bota para mim aqui no telão a ilha de Patmos. Olha só, a ilha de Patmos, essa aqui era uma colônia penal do Império Romano. E eu queria saber quem gostaria de uma viagem para Patmos. Ninguém, né?
Ninguém gostaria de uma viagem para Patmos, né? Ninguém quer ir para Patmos. Pastor Wilker, pastor Alexandre queriam pagar uma viagem para quem quiser ir para Patmos. Ninguém quer ir para Patmos, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho mais de Patmos para você. Bota aqui. Olha só, Patmos, essa ilhazinha aqui, a 55 quilômetros da Turquia, tem uma população hoje de mais ou menos 3.500 pessoas. E essa aqui é a ilha de Patmos, que você não quer ir. Ó, bota mais uma imagenzinha dessa aí. Ó, Patmos, gente, é uma das 12 ilhas de um arquipélagozinho na Grécia. Bota mais uma imagem aqui. Aí, você perdeu de ir para a Grécia porque estava com medo. Isso é que dá quando a gente não estuda a palavra, quando a gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu queria trazer para você, voltando para o Apocalipse aqui, 4 correntes de interpretação. A primeira corrente que a gente tem de interpretação é a corrente idealista. Essa corrente idealista diz o seguinte, também chamada de alegórica por alguns: não existe nada daquilo que aconteceu em Apocalipse. É uma grande briga do bem contra o mal, que no final o bem vence. Ou seja, Apocalipse é só uma figura de linguagem e não existe nada daquilo vai acontecer. É só para dizer que existe o mal, existe o bem e que no final o bem vence o mal. Essa é a corrente idealista. Existe uma segunda corrente, que é uma corrente preterista, de pretérito. Aquilo, coisa passada, que diz o seguinte: Apocalipse é para você saber o que aconteceu. O anticristo era Nero, o anticristo era Domiciano, o anticristo era o Império Romano, que perseguia os cristãos. Nada mais, nada menos que isso. João escreveu para as igrejas, para fortalecer aquelas igrejas durante a perseguição, para dizer que Deus ia salvar, e nada disso, então, vai acontecer no futuro. E existe uma terceira corrente, que é a futurista, que diz que nada aconteceu ainda, mas tudo vai acontecer no futuro. Lá no futuro é que todo Apocalipse vai acontecer. E existe a quarta corrente, que é a que eu mais gosto, que é a corrente histórica, que diz que Apocalipse foi escrito para a igreja que viveu naquele tempo de João, para a igreja de Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Laodiceia. É para a nossa igreja hoje e também vai ser para a igreja do futuro, que está dizendo sobre a volta de Jesus. Em que Apocalipse é escrito da igreja desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, trazendo um viés histórico. E eu acredito muito nessa corrente, gosto dessa corrente, nessa visão de leitura de Apocalipse, e recomendo a você que olhe com carinho para ela também. Mas se eu me posicionei a respeito dessa visão de interpretação, eu não vou me posicionar em relação à corrente de interpretação. Por quê? Existem 4 correntes de interpretação sobre Apocalipse. Uma corrente muito conhecida e muito comentada pela igreja, principalmente pela igreja neopentecostal, pela igreja pentecostal, é a corrente pré-milenista dispensacionalista. Essa corrente começou em 1800, mais ou menos, e hoje a gente tem aí as obras de Lindsay, do Vinho Malgo com a Chamada da Meia-Noite, que eu fui assinante durante muito tempo, eu gosto do Vinho Malgo. Tem o filme muito conhecido, Deixados para Trás, uma obra do Tim LaHaye, é muito interessante também, mas ele fala do arrebatamento da igreja em 2 momentos. Um momento secreto, em que a igreja é arrebatada, e ficam 2 estão no campo, e um some, outro fica e tal. O piloto está pilotando o avião, ele some, e aí depois vai ter um outro arrebatamento com a volta de Jesus, que ele vai aparecer, todo olho verá, e vai ter um segundo arrebatamento da igreja. Essa corrente crê também que vão haver 3 ressurreições dos mortos. Essa corrente acredita que a igreja vai ser arrebatada e todo o foco de Apocalipse depois disso passa a ser sobre Israel. Israel que vai ser perseguido, Israel que vai lidar com o anticristo, Israel que depois é que vai se converter. Então essa é a visão do pré-milenista dispensacionalista. A segunda visão é do pré-milenismo histórico. Ele não acredita na segunda vinda de Cristo. Não acredita no arrebatamento em 2 fases, acredita na segunda vinda e acredita que vai haver um milênio literal aqui na Terra, 1000 anos do reinado de Cristo. Essa é a visão do pré-milenismo histórico. Tem uma visão também que foi muito conhecida e expandida nos séculos 17, 18 e 19, que é a visão do pós-milenismo, a terceira visão. Essa visão dizia que o evangelho seria pregado em todo lugar, todos então conheceriam a Cristo, haveria então um conhecimento de Cristo como as águas cobrem o mar, como diz lá em Abacuque 2,14, todo homem vai ouvir falar do nome de Jesus, e então viria o fim, e que toda a terra vai se converter. E quando toda a terra se converter, vai haver 1000 anos, e aí Jesus vem e arrebata a sua igreja. Essa corrente acabou caindo um pouco por terra, por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que a gente viu que o mundo não estava melhorando, estava piorando.
E hoje, talvez, das 3 correntes, essa que eu olho com menos simpatia, porque eu não consigo entender que todos nós, toda a humanidade vai se converter para a preparação do Evangelho, para Jesus voltar. E tem a 4ª visão, que chama amilenismo, ou milenismo consumado. O amilenismo ele não nega que vai haver um milênio. Ele entende que o milênio é um período figurado, que vai da primeira vinda de Cristo, quando Jesus nasceu, até a volta de Jesus. Esse seria um período de milênio, um milênio simbólico, em que esses 1000 anos não são 1000 anos literais, mas compreende um período da primeira vinda à segunda vinda. Ele acredita na vinda de Cristo, que vai voltar, que ele vai vir, vai ter um arrebatamento, vai encontrar com a igreja, vamos ter corpos transformados e vamos morar no céu. Qual é a visão melhor? Você tem que decidir. Para isso você tem que estudar. Para que você estude e você então descubra qual é a melhor ideia, aquela visão mais que se encaixa com o que você acredita, com o que você acha mais coerente. E a gente na Ilan não vai dizer para você como é que você vai entender isso, nem forçar você a acreditar em alguma coisa. Por quê? Porque todas as 4 visões têm base bíblica. Pastor, mas é muito complicado, o senhor não pode dizer qual é a melhor, não? Não posso dizer. Agora, o que eu posso dizer é que existem algumas doutrinas em que a gente não pode fugir disso. Por exemplo, a gente não pode fugir da volta de Jesus. Todo mundo aqui sabe, acredita que Jesus vai voltar. E ele vai voltar e vai levar a sua igreja, segundo a doutrina básica, o arrebatamento da igreja. E vai haver então uma ressurreição dos mortos. E os mortos vão ter o seu corpo glorificado como Cristo teve, ele era a primícia dos que dormem. Vai haver um juízo final, um julgamento final. E vai haver também uma nova Jerusalém e um lago de fogo e enxofre. Isso aqui não se discute. Essas 5 questões são doutrinas da igreja. E todas as 4 correntes acreditam nisso. Se você não acredita ou não entende isso, você então está fora da doutrina bíblica. Agora, vai ter dispensacionalista, vai ter amilenista, vai ter preterista, vai ter todo mundo junto no céu. Isso aí não impede salvação de ninguém. O que a gente não pode é fugir das doutrinas bíblicas que a gente tem. Tá? Agora, qual é a melhor maneira de estudar a Bíblia? Na minha opinião, a melhor maneira de estudar a Bíblia é quando a gente divide Apocalipse em 7 sessões paralelas. A primeira sessão é do capítulo 1 ao 3, que fala sobre os 7 candeeiros das 7 igrejas. A segunda sessão fala sobre os 7 selos. A terceira sessão fala sobre as 7 trombetas. A 4ª sessão fala sobre o surgimento do quarteto do mal. O dragão, a besta do mar, o anticristo, a besta da terra, o falso profeta e a grande Babilônia. A 5ª sessão fala sobre as 7 taças da ira de Deus. A 6ª sessão fala sobre a queda do quarteto do mal, só que vai cair em ordem inversa. Cai a grande Babilônia, depois cai o falso profeta, cai o anticristo, cai a besta da terra, depois cai o anticristo. E a última sessão fala sobre o reinado das almas, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, o lago de fogo e enxofre para o diabo, a nova Jerusalém. Essa aqui, para mim, é uma maneira inteligente da gente pegar e analisar parte a parte. O que vai estar presente em todas as sessões aqui? Todas essas partes, você vai ver uma coisa em comum. Vai falar em algum lugar sobre a segunda volta de Jesus e sobre o juízo final. E se eu pegar essa parte aqui, vai ter? Vai. Segunda volta de Jesus vai ter. Se eu pegar essa parte aqui, vai ter das trombetas? Vai, a gente vai ver isso hoje. Hoje nós vamos ver a segunda e a terceira sessão. Semana que vem, a gente vai ver a 4ª e a 5ª sessão, e depois a gente vai ver a 6ª e a 7ª sessão. Então, hoje, a gente vai ver sobre essas sessões aqui. E elas são paralelas por quê? Porque elas correm juntas. Você não tem uma coisa desenrolando linear. Termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra. Mas na Bíblia está assim, termina uma, começa a outra. Mas quando você pega em sessões, você vai ver que elas são dali. Mais ou menos, algumas da vinda de Cristo, primeira vinda de Cristo, nascimento dele, até o arrebatamento da igreja. E algumas você vai ver que estão no meio, algumas falam mais do juízo final, mas todas elas são como fossem sessões, seguindo em frente, que pegam um pedacinho da outra e explica melhor. Por isso a gente tem que estudar Apocalipse. Não adianta a gente pegar e ler só. Cada sessão dessa faz uma recapitulação da sessão anterior, de alguma parte da sessão anterior, e vai um pouquinho mais para frente. Parece complicado, não é? Não parece complicado? Mas é mesmo, viu? Por isso tem que estudar. Por isso tem que estudar. E a gente hoje vai ver justamente a sessão 2 e a sessão 3, que é
os 7 selos e as 7 trombetas. Eu vou trazer para você uma visão geral. Não dá para a gente discursar sobre todas elas, mas a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira sessão foi vista pelo pastor Wilker, fala sobre as 7 igrejas. E a gente vai ver ali as igrejas andando ao longo da história da igreja. A gente vai ver que existe a igreja apostólica, depois a gente vai ter uma igreja missionária, vai ter a igreja de Laodiceia, que é a última. Então a gente vai andando, e cada igreja dessa tem uma característica particular. João fala dessa igreja de alguma coisa que naquela cidade acontecia. Eu tive a oportunidade em 2018 de visitar as 7 igrejas do Apocalipse na Turquia. E é legal porque o guia traz para a gente muita riqueza de detalhes daquilo que a gente está vendo na Bíblia. E é muito legal a gente saber que para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, tem algumas particularidades de pedrinha branca, de água que é nem fria nem quente, tudo isso aí tem, está ali na cidade mesmo. Ele escreve para uma cidade, para a cidade, na verdade, que ele já conhecia. Lembra que Éfeso estava ali e a cidade estava em volta? Éfeso era a capital. Então ele escreve para a cidade que ele já conhecia. E vamos então entrar nos 7 selos, para você ter uma ideia. Segue o jogo aí. Os 7 selos, ele fala o seguinte, no capítulo 4, João tem uma visão de Deus sentado no trono. No capítulo 5, ele tem uma visão de Jesus pegando um livro, um pergaminho, selado com 7 selos. E ele então começa a abrir os selos. E ele abre então o primeiro selo. E vem um cavalo branco. E Apocalipse é tão complicado. Porque existem pessoas que entendem que esse cavalo branco é o anticristo. E tem pessoas que entendem que esse cavalo branco é o próprio Jesus. E o pior de tudo é que todos os dois têm razão. Olha que negócio. Quem entende que é o anticristo, fala assim, o anticristo começa e traz guerra, fome e morte. Quem entende que é Jesus ou a igreja, entende que a igreja vem e começa então a perseguição, porque esse segmento de 4 a 7 fala sobre perseguição à igreja de Cristo. Esses capítulos aqui falam sobre perseguição. Então, os dois têm sentido. E a gente não pode dizer que é um ou que é outro, eu não vou afirmar para você que seja um ou outro. Eu, particularmente, gosto da ideia que é a igreja de Jesus, e atrás dela vem a guerra, a fome e a morte. O 5º cavalo, quando ele vem, o 5º selo, ele fala que quando ele é aberto, almas dos mártires clamam de debaixo do altar. Então, você talvez não saiba, mas no céu tem um altar. Guarda isso, viu? Depois é aberto o 6º selo e fala sobre a volta de Cristo, que acontecem sinais na natureza. E esses sinais estão descritos também lá em Mateus capítulo 24, de 29 a 31, que o céu se torna vermelho e tal. E depois ele fala que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. E nesse selo, além de abrir o selo, ele sela os escolhidos, sela a igreja. Guarda esse negócio. Ele sela a igreja. E por último, então, é aberto o 7º selo. E quando abre o 7º selo, não acontece nada. É um silêncio que começa, então, depois a tocar as 7 trombetas. E a gente, então, passa para o capítulo 8. Coloca o slide para mim. No capítulo 8, a gente já vê, então, as 7 trombetas tocando, a partir dali, do capítulo 9. E a gente vai ver que quando toca a primeira trombeta, cai do céu algo na terra, que destrói 1/3 da terra. Depois cai do céu no mar, o mar se torna 1/3 em sangue, 1/3 da vida marinha acaba e 1/3 dos barcos afundam. Depois cai sobre os rios, o absinto, e 1/3 das águas se tornam amargas. Depois, no quarta trombeta toca o sol, a lua, as estrelas, 1/3 deles escurece. Quando toca o 5º selo, cai algo do céu, no abismo, e do abismo saem demônios, tormentos que vão trazer para os homens, quase todos, segura aí. E por último, no 7ª trombeta, fala de novo sobre a volta de Cristo. É interessante a gente ver que as trombetas anunciam o juízo contra aqueles que perseguiram a igreja de Deus. Se os selos falam sobre a perseguição da igreja, a trombeta fala do julgamento de Deus sobre aqueles que perseguiam a igreja. Mas é um julgamento interessante, que é um julgamento parcial. Por que é um julgamento parcial? Porque não atinge todos. Vai atingir 1/3 da terra, 1/3 do mar,
1/3 dos rios, 1/3 dos astros, vai haver tormentas sobre todos, menos para aqueles que têm o selo na testa. Isso quer dizer que, junto com o juízo de Deus, há uma misericórdia. Há uma chance das pessoas ainda perceberem que Deus está no controle da situação e que existe Jesus Cristo. É interessante isso, por quê? Quando a gente pensa sobre o juízo de Deus e sobre trombeta, eu queria que você pensasse como se você estivesse atravessando uma rua distraído. E quando você passa distraído, vem um carro perto de você e toca uma buzina. O que você vai fazer? Desperta e sai da rua. E a trombeta tem mais ou menos essa finalidade. Além de ser um instrumento de música, é também um instrumento de alerta. As trombetas, e quando você vê terremoto, maremoto, e a gente hoje está vivendo um momento em que dizem que o ouro, nesse século XXI, vai ser água potável. No Brasil a gente está bem ainda, né? Mas tem lugares aí que eles estão reciclando água. Se você vai, por exemplo, a Israel, a água é salobra lá. O seu Valdir sabe bem disso, né? Você vai beber água lá naqueles bebedouros, a água tem um gosto salobro. Alguns lugares eles reciclam água porque eles não têm água potável. A água vai ser uma coisa assim, rara, de custo grande. E isso aí já é um sinal de Deus. Então, toda vez que você vê alguma coisa acontecendo, não é porque a natureza e tal aconteceu, da lua virar crescente, não sei o que lá, chegou perto da terra, deu maremoto, deu tsunami e tal, deu abalo, deu terremoto, é trombeta de Deus. É um sinal de Deus. É um sinal que Deus está no controle e está alertando os homens que, no final das contas, tudo isso aqui vai acabar. E que a gente tem algo a esperar depois que acabar isso aqui. E é importante a gente pensar nisso. E agora que eu falei sobre esses 2 selos aqui, e eu falei que eu não ia dizer qual era a vertente melhor e nem vou falar, eu quero trazer para você uma visão de 5 aspectos interessantes que eu vejo nesses capítulos. 5 elementos que servem para nos edificar, exortar e consolar. 5 elementos que estão presentes nessas 2 sessões, do capítulo 4 ao capítulo 11, que trazem para a gente uma visão de esperança, de edificação e de consolação. O primeiro deles é o trono de Deus. Quando João é convidado a subir ao céu, e é interessante que Apocalipse, ele ora está no céu e tem uma visão de coisas acontecendo no céu, ora ele está no céu, tem uma visão de coisas que estão acontecendo na terra, ora ele está na terra, e tem uma visão de coisas que estão acontecendo na terra, e ora ele está na terra, e tem uma visão de coisas que estão vindo do céu. Ele vai do céu para a terra e da terra para o céu. Nesses capítulos de 4 a 11, ele está na terra, vai para o céu, depois ele volta para a terra, depois ele volta para o céu. Quando você lê, você vai ver. Ele veio para cá e daqui ele viu uma coisa, depois ele foi levado para lá. E começa, no capítulo 4, com João sendo arrebatado e chegando no céu. E a primeira coisa que ele vê no céu é o trono de Deus. Isso traz para a gente um grande consolo e esperança. O que simboliza o trono? É que Deus está no controle. Eu não gosto muito de usar essa frase, Deus está no controle. Eu prefiro usar a expressão que Deus é soberano. Qual é a diferença dos dois? Por que eu gosto do soberano? Porque Deus resolveu, e Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele resolveu se autolimitar e entregar para você o controle da sua vida. Você hoje pode fazer o que você quiser. Dentro da soberania de Deus, sentado no trono soberano, olha só como é que Deus ama tanta gente. Ele resolveu se autolimitar e não fazer de você um fantoche, não fazer de você um boneco na mão dele. Ele resolveu deixar que você controle a sua vida. E é muito sábio da nossa parte, se você não fez isso, talvez hoje seja um dia, de você devolver a ele o controle. Aí ele vai ser soberano sobre tudo e aquele que controla a sua vida. Porque quando isso não acontece, as coisas que acontecem na sua vida, que são ruins, não diga Deus está no controle, porque não está. Ele deu o controle para você. E a maioria, grande maioria, 99,9% dos problemas que você passa na sua vida hoje, são porque Ele entregou a você o controle da sua vida e você não administrou bem a sua vida.
a maioria das doenças, a maioria das enfermidades, a maioria das dívidas, a maioria dos problemas que a gente tem pelo nosso temperamento, que a gente não domina, não controla. Não é Deus que fez isso. É você que faz. Por quê? Porque Ele deixou você controlar a sua vida. Então a primeira coisa que João viu é que Deus é soberano. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre, lá na frente, o anticristo. Sobre a falso profeta. Sobre o final dos tempos. É interessante quando você vê ali que aqueles demônios foram soltos do abismo, no 5º selo, e eles então vieram para atormentar os homens. Deus permite, num tempo determinado, que os demônios tenham acesso a atormentar os homens, num determinado tempo, por um tempo, e apenas aqueles que não têm o selo de Deus. Ou seja, Deus é soberano até no inferno, e determina o que vai acontecer. Mas entre soberania e controle de Deus, aquele que está no trono, que humildemente entregou para você o controle da sua vida nas suas mãos, eu queria que você pensasse e devolvesse a Ele o controle da sua vida. A segunda coisa que esse texto traz para a gente é um livro selado por dentro e por fora. E quando no capítulo 5, o apóstolo João vê um livro selado com 7 selos, e diz, olha, não foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que possa abrir esse livro. E aí então vem o Cordeiro de Deus, que é o Leão de Judá. Capítulo 5 é muito bonito. E pega esse livro na mão direita e começa então a abrir os selos. Isso mostra que Jesus é o Senhor da história. Enquanto ele não abriu o livro, enquanto não tinha ninguém para abrir o livro, a coisa estava travada. Ou seja, a história está na mão de Jesus. E eu quero muito crer que a minha história e a sua história estão na mão de Jesus. Mas para isso ele precisa ter o domínio. Ele precisa pegar na mão. E a gente precisa entregar a nossa vida, a nossa história na mão dele. Para que então haja continuidade. Porque enquanto ele não pegar e não começar a abrir os selos, a história não anda. E a nossa história só começa a andar quando a gente entrega a nossa vida na mão de Jesus. A terceira coisa interessante é o selo. A gente tem ali, junto com o 5º selo, uma selagem aos escolhidos. Coloca para mim o texto aqui. E o pior que eu não li os textos, gente, esqueci. Olha só, capítulo 7, diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar, em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos que havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testes dos servos do nosso Deus. Vai haver um selo. Esse selo, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que é o Espírito Santo que sela a gente. E esse selo vai ter uma finalidade. Bota para mim, próximo texto. Em Apocalipse, capítulo 9. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e a estrela foi dado a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dela fumaça, com uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhe foi dado poder como de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo na testa. Isso demonstra um cuidado de Deus comigo e com você. Esse selo que está disponível aqui em Apocalipse capítulo 8, e vai ter um valor no capítulo 9, já está sobre a sua vida. Esse selo já existe. É o Espírito Santo, que mostra que você é escolhido, que você é selado, que você tem uma parte especial com Ele. Ele mostra para a gente que existe um cuidado especial de Deus comigo e com você. A gente não tem ideia de quantos livramentos, diariamente, Deus promove na nossa vida. A gente não tem ideia de quantas vezes a gente chega em casa, deita, dorme, e tem uns 2 anjos cansados assim: rapaz, esses caras me deram trabalho hoje. Viu? Hoje foi duro proteger ele. Isso é livramento de Deus, porque a gente tem uma marca especial. E essa palavra profética traz para a gente
uma alegria, uma tranquilidade, porque a gente sabe que no final pode tudo transtornar, pode vir um anticristo, pode vir os capeta, pode mudar a terra, ter terremoto, maremoto, vai haver um selo na nossa vida que vai nos proteger. Sempre Deus cuida do seu povo. O selo, ele traz propriedade, autenticidade, pertencimento. E você é um escolhido de Deus, tem um selo de Deus na sua vida, e isso ninguém tira nem apaga. Esses que saíram do abismo, que a gente leu aqui, são demônios. E eles passam ao largo daqueles que têm a marca de Deus. Porque não é só aqui na terra que o pessoal reconhece você, é principalmente nas regiões celestes e no inferno que você é conhecido quando tem esse selo. A quarta coisa interessante que esse texto traz para a gente é que existe lá no céu um altar. Você já pensou para onde vai a sua oração? A gente vai entrar agora, no mês de janeiro, num tempo de jejum e oração aqui na Ilã. Todo ano, se você está assistindo a gente e não sabe, no início de cada ano a gente tem 21 dias de jejum. Jejum, a maioria das vezes, o pessoal faz de Daniel. Ou jejum como um grande propósito de abrir mão de coisas para que deixar que Deus fale ao teu coração. E a gente então tem um período de jejum de 21 dias aqui na Ilã. E você vai estar orando nesse período. Assim como a gente ora na nossa casa, eu quero crer, né? Todo mundo ora aqui, não é verdade? Todo mundo ora, amém, e tal, todo mundo ora, né? Tal. Não é só aquela oração do almoço, não, né? Senhor, abençoa os alimentos que a gente vai comer, em nome de Jesus, amém. Tem gente que está com tanto sono que vai dormir à noite e fala assim, Senhor, abençoa os alimentos que a gente vai comer, em nome de Jesus, amém. Vai dormir. Aí fala, gente, o que eu estou orando? Não é essa oração não, né? Essa não vale não, velho. É oração séria mesmo. Para onde vai a sua oração? Olha o que diz para a gente o texto de Apocalipse capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. E a eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Esse texto mostra para a gente uma coisa interessante. O altar está muito perto do trono. A tua oração, quando você ora, ela vai para um altar. A gente crê que é o altar de incenso. Aquele que tinha lá no lugar santo, no tabernáculo, que Moisés construiu, perto dos santos dos santos. Um altar como esse que João viu. E nesse altar está a oração dos santos. Esse altar está tão perto do trono que Deus sente o aroma. E o anjo pega, em resposta àquela oração, enche uma taça e derrama sobre a terra. Isso quer dizer que a tua oração não fica num vazio. Quando você fecha os seus olhos e ora e fala com Deus, Deus está sentindo o cheiro da tua oração. Ele vai responder a tua oração. Essa quarta figura do altar mostra para a gente que as nossas orações chegam até o trono e o trono responde cada uma delas. Se não respondeu, aguarda. Vai chegar uma hora que ele vai responder. E quando Deus age e responde, vem com trovão, com relâmpago, com barulho, vem com coisa grande, hein? Segura. A última coisa que me chama a atenção, o último elemento que me chama a atenção é a trombeta. A trombeta traz para a gente, como eu disse, um sinal de alerta. É o juízo de Deus, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus. Se Ele avisa, é para que não aconteça o pior. Não despreze os avisos que Deus dá para você. Avisos que o Senhor coloca, trombetas que Ele coloca. Pode ser um profeta, pode ser algo estranho acontecendo em volta de você. Não estranhe, porque são avisos de Deus. Trombetas não são para o nosso mal.
é a misericórdia de Deus. Mas olha o que aconteceu em Apocalipse capítulo 9. O restante da humanidade que não morreu pelas pragas, nem assim se arrependeu da obra das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. A gente infelizmente vive momentos na nossa vida, dentro da nossa igreja, em que trombetas de Deus tocam e os homens não se arrependem e continuam praticando as imoralidades, os roubos, feitiçarias, idolatrias. Não se arrependem dos seus maus caminhos. E as trombetas então continuam tocando. E se você hoje veio aqui, está assistindo a gente pela televisão, que essa mensagem de hoje, que Apocalipse, seja uma trombeta para você, para que você perceba que o juízo de Deus está iminente e que Ele não brinca. Ele avisa. Ele avisa com amor, com misericórdia. Diz a palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque Ele está tocando trombeta hoje, avisando: muda de vida, muda de vida, muda de direção. Talvez hoje seja um dia de você se arrepender, mudar a tua vida, entregar ou devolver o domínio da sua vida para aquele que é todo poderoso e soberano. A gente falou do altar e talvez você precise devolver o domínio para Ele. A gente falou da trombeta e talvez seja para você acordar e perceber que aquele que está no trono, que é soberano sobre tudo, não brinca. A gente falou das nossas orações que chegam até o trono e vale a pena cada uma delas. A gente falou do selo que te sela. Mas tudo isso só tem valor se você entender que o Senhor trouxe você aqui para mudar, para ajustar, para corrigir. Talvez você esteja passando por um momento que você fala assim: pastor, eu vivo já na minha vida um momento de apocalipse. Eu vejo o mundo espiritual se levantar contra mim, tem problemas de tudo quanto é lado, eu sofro perseguição. O consolo é que Deus está no trono e é soberano. Talvez você tenha entrado aqui e falado assim: pastor, eu já tive em muitas igrejas, já ouvi falar muito de Jesus, eu acho até que Jesus é um cara maneiro, mas eu nunca tomei uma decisão de entregar minha vida para Ele. Talvez hoje seja um dia de salvação, em que você vai devolver a Ele o domínio que Ele te deu. E você tem o direito de fazer o que você quiser. Presta atenção no que eu vou falar, porque isso não estava previsto falar, eu nem tinha imaginado disso. Independente do pacto, da aliança que você fez com falsos deuses ou com espíritos malignos, seja umbanda, quimbanda, candomblé, seja o que for, os orixás que você tenha feito, é mentira que você não pode quebrar tudo isso e ter uma vida plena com Deus. O domínio da sua vida Deus deu na sua mão e você faz dela o que você quiser. E se você for esperto, você devolve esse domínio para o soberano que está sentado no trono. Talvez seja um dia de você se reconciliar. A trombeta tocou e você acordou e falou assim: eu estou longe de Deus. Ele já me livrou de tanta, já tocou tanta trombeta, eu continuo longe dele. Eu não quero o destino desses caras de Apocalipse, não. Eu quero botar minha vida de novo no eixo certo. Talvez hoje seja esse dia. E eu quero orar também hoje por pessoas que já têm o selo de Deus. Eu acredito que tem muita gente que tem o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, mas precisa ativar esse selo para que ele tenha um brilho maior, um valor maior na tua vida. Eu quero começar orando hoje por pessoas que estão sofrendo, que estão passando por problemas na sua vida. E eu quero dizer para você: Deus é soberano e nenhuma lágrima tua cai por terra. Feche os olhos onde você está. Minha primeira oração é essa. Você que está assistindo a gente também, se você está passando por problemas assim, eu quero orar por você também.
Feche os olhos onde você está na sua casa. Se você passa por problemas assim, e quer o consolo de Deus, a ajuda de Deus, Deus não está dormindo e nem inerte. Só faz um sinal para mim. Pastor, eu quero essa oração, preciso me encaixar nessa oração. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Senhor, a tua palavra diz que as profecias vêm para exortar, edificar e encorajar. E que haja, Senhor, encorajamento nessa noite sobre aqueles que passam por dificuldades. Espírito Santo de Deus, reaviva, reanima, desperta e fortalece aqueles que estão passando por problemas, talvez perseguições, talvez por angústias, e se sentem fracos nessa noite. Em nome de Jesus. A minha segunda oração hoje é por reconciliação e por salvação. E eu queria que toda a igreja ficasse de pé agora. Se nessa noite você se sente longe de Deus, talvez uma pergunta muito simples quando a gente pensa em Apocalipse. E a gente viu que Apocalipse é muito focada na segunda volta, segunda vinda de Cristo. Ele veio uma vez à terra, nasceu, daqui a pouquinho a gente vai comemorar simbolicamente o Natal. Mas ele vai voltar. E vai levar a sua igreja. E a gente não discute sobre isso. A segunda volta e o arrebatamento da igreja. E talvez hoje você precise se reconciliar, se reajustar. E a pergunta mais óbvia é: se hoje Jesus voltasse, se a trombeta tocasse e houvesse um arrebatamento, você iria ou você ficaria? Talvez hoje seja um dia de você acertar a sua vida com Deus. E talvez você que nunca tenha entregue a sua vida queira ajustar o plano de Deus ao plano da sua vida, e que esse plano de Deus prevaleça sobre o seu. Eu quero orar por você também, de maneira que eu quero orar agora por aqueles que querem se reconciliar com Cristo, com a igreja de Cristo, e por aqueles que querem deixar Deus dominar sobre a sua vida. Se existe alguém, levanta a sua mão onde está aqui, todo olho fechado, toda cabeça baixada. Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Eu queria chamar você que levantou a mão aqui à frente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem até aqui. Isso é muito sério. Quando a trombeta toca, é um sinal da misericórdia de Deus. Você não veio à toa e você não ligou a televisão à toa, não ligou seu YouTube à toa. Deus está te chamando para ajustes na sua vida. Se existe alguém que quer se reconciliar com Cristo, ou que quer aceitar Jesus, vem aqui à frente agora. Sai do seu lugar. Nós vamos orar por você. Mais alguém aqui? Um líder, um pastor, um intercessor, cada um que vem à frente. Mais um homem aqui. Existe mais alguém? Sai do seu lugar e vem até aqui. Eu queria que o intercessor agora colocasse a mão sobre a cabeça da pessoa que você está orando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, declarar que tudo aquilo que o inimigo lançou de mentira caia por terra em nome de Jesus. E assim como vai acontecer no grande dia, que as forças do mal serão derrotadas, nós queremos declarar, ó Deus, que toda força do mal, todo espírito maligno, todo espírito de confusão, todo espírito de vícios, de pornografia, tudo aquilo de imoralidade, Senhor, tudo aquilo, Senhor, de medo, de transtornos que o inimigo colocou, que sejam quebrados agora em nome de Jesus, e que sobre eles venha aquilo que a Bíblia diz, o selo do Espírito para aqueles que não têm, um reavivamento do teu Espírito para aqueles que já têm, e seja, Senhor, quebrado todo o domínio do inimigo. Pai, nós oramos agora, pedimos, ó Pai, a bênção da tua paz, a comunhão do teu Espírito, a força do teu Espírito, e comece um novo tempo na
assim como vai haver um novo céu e uma nova terra lá na frente, que comece um novo tempo na vida de cada um desses homens, dessas mulheres. Nós oramos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda você que está no seu lugar. Eu falei que existe um selo que o Senhor colocou. Eu senti vontade de orar hoje sobre isso. Está na hora de um novo momento na sua vida. Um momento que não é mais um momento de meia boca. Você ser um crente meia boca. Desse selo que você tem, que é o Espírito Santo de Deus, começar a te conduzir, a te levar mais alto. E eu quero ativar isso na tua vida agora. Em nome de Jesus, onde você está? Todo olho fechado. Não vou chamar você à frente, eu vou orar onde você está. Se você entende que Deus tem mais para a sua vida, que você não tem dado espaço para o Espírito Santo agir com poder e autoridade sobre você, se você quer usar os dons, talvez você tenha um projeto de deixar Deus usar você através de línguas, de profecia, de dom de cura, e você sente que isso tem sido travado na tua vida, eu quero que você levante a sua mão onde você está, para que eu ore por você, para que seja ativado sobre você esse selo. Levanta a sua mão num sinal não para mim, mas para Deus. Feche teus olhos agora, e antes de orar, que você fale: Senhor, que o teu Espírito que me selou tome conta de todo o meu ser. Eu abro espaço para que Ele possa agir em mim e através de mim. Pai, em nome de Jesus, essas mãos levantadas pedem mais do teu Espírito, Senhor. E eu te peço, Senhor, que venha fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, Senhor. Que teu Espírito agora, Senhor, que pode estar apagado nessa vida, comece agora com uma brasa, comece a encandecer agora, e queima, Senhor, agora com uma fogueira. Aquilo, Senhor, que estava parado, que comece a movimentar. Aquilo que estava inerte, que seja ativado. Aquilo, Senhor, que o inimigo deixou num cantinho lá escondido, comece agora a crescer, 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 crescer. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja, vem sobre aqueles que querem, vem sobre aqueles que te chamam, Senhor, vem sobre os espaços que estão abertos, e que seja, Senhor, um dia marcante na vida de cada um deles, um dia em que o Espírito Santo começou agora uma nova trajetória, uma nova história. E você que levantou a sua mão, receba, receba, receba do fogo do Espírito para incendiar a tua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Suas mãos, você receber a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Leva-nos em paz para nossas casas e tudo aquilo que a gente ouviu aqui. Não fique no esquecimento, mas nos desperte para ler Apocalipse, para estudar a tua palavra e principalmente para a gente ser consolado por essa palavra, para nós sermos ativados por essa palavra, encorajados a prosseguir e a resistir. Sobre você e sobre a tua casa, a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz de Cristo, que o amor de Deus, que as consolações e o poder, o fogo do Espírito sejam sobre a tua vida. E que essa bênção venha sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos e sobre os filhos dos teus filhos. Amém e amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, meus amados irmãos.
Que alegria poder apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online. Eu quero que você esteja aí, do outro lado da tela, tendo a mesma experiência que nós estamos tendo aqui. Desse tempo de transbordar nessa atmosfera de adoração e de uma palavra poderosa, abençoada e transformadora. Que você seja desafiado a tomar uma decisão e sair do lugar onde você está e fazer parte desse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, de crescimento, de edificação, de multiplicação, de expansão. Queremos que a sua vida também possa crescer e você seja ativado na sua fé e seja renovado de tal maneira que a sua vida com Jesus nunca mais será a mesma. Por isso, escreve ali nos comentários para que a gente possa te conhecer melhor. Você pode escrever seus pedidos de oração, pode escrever a sua decisão que você tomou hoje, seja de receber Jesus como seu Senhor e Salvador no seu coração, ou decisão de se reconciliar com Deus, ou a decisão de se batizar nas águas, sim, onde tudo se faz novo na sua vida, ou a decisão de fazer parte de uma família espiritual, de uma igreja local. Por isso nós estamos aqui. Queremos que você escreva. E você pode também entrar em contato através da nossa central de informações da Elan, 21 992961000. E ali você vai dar um oi e você vai ter todas as informações necessárias. Salva ali no seu celular e manda esse WhatsApp. Nós queremos te responder e queremos que você tenha uma vida renovada. Você também pode ter um crescimento espiritual extraordinário através do nosso GT, Grupo de Temporada. São esses grupos acolhedores que você também pode conhecer através tanto da central de informações ou através do nosso site, elanchurch.online. E ali nesses grupos você vai conhecer novos amigos e novas pessoas, estudar a palavra de Deus e orar junto com outros irmãos para que você tenha a sua vida esticada e ativada. Em nome de Jesus, vem fazer parte desse tempo conosco. Vem ser Elan com a gente, amando Deus, amando você, Elan.